Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vou esperar um pouquinho para começar a falar sobre a live de hoje, o tema de hoje, né? Que eu recebi. Boa noite, ó, Sandrinha, a primeira a entrar, hein? Aí, boa noite para todo mundo que tá chegando. Minhas lives cada dia tem um horário e cada dia da semana eu também mudo de acordo com minha agenda, né? Então não dá para ser nada fixo. Oi, tia, tudo bem? Mais importante é a gente estar fiel aí toda semana, eu estar conseguindo fazer esse encontro com vocês, compartilhando um pouquinho de informação. Para mim, como eu disse, como eu digo sempre, é muito gratificante realmente. Eu acho que é mais um motivo de eu estar sempre me atualizando, buscando novas informações para poder estar informando vocês com estudos mais recentes, sempre com as informações que a gente está tendo agora no momento, porque como vocês sabem, né, Camila? Oi, que bom que você gosta das minhas receitas. Como vocês sabem, a nutrição é uma ciência e por ser uma ciência, ela está em constante mudanças. Então, muitas coisas que nós falávamos ou orientávamos antigamente, ou há meses atrás, ou ano passado, enfim, hoje já não é a mesma coisa, porque estudos científicos já evidenciam outras coisas, então ocorrem sempre mudanças. Aí a importância de nós, como profissionais da saúde, que fazemos a clínica, estar sempre estudando, se atualizando para passar as informações mais recentes para vocês. E é esse sempre meu compromisso com vocês, é por isso que eu estou aqui hoje, para poder compartilhar um pouquinho sobre o quanto a alimentação pode ajudar na prevenção e tratamento de litíase renal, nefrolitíase, o cálculo renal, enfim, tudo é a mesma coisa, né? E é importante, eu acho que é um assunto bem atual. Infelizmente a gente está tendo grandes incidências, né? Muita frequência de pacientes, de pessoas com esse tipo de disfunção, com esse tipo de problema. É um problema sério que pode trazer graves consequências, então é sobre isso que eu vou falar hoje. Para quem está entrando agora e que não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista especialista em clínica funcional e fitoterapia, tá? E tenho aí esse compromisso de discorrer um pouquinho sobre essa informação, a influência da alimentação no cálculo renal, né, na formação do cálculo renal. Então, vamos entender um pouquinho, eu sempre vou dar uma introdução sobre a fisiopatologia, mas de uma maneira bem superficial, só para vocês entenderem que nós temos dois rins, certo? E qual é o papel do rim dos rins no nosso organismo? É de filtrar, né? De filtrar todo o nosso sangue e eliminar as impurezas que nós temos, tá? Os excessos, as impurezas, são todas eliminadas através do filtro que nós temos, que é o sistema urinário como um todo, tá? Toda vez que nós tivermos, né, mais quantidade, né, na urina, né, que a urina ela é formada de água e de elementos como cálcio, ácido úrico, oxalatos, né, e cistina. Então, veja bem, toda vez que eu tiver mais desses elementos, ou cálcio, ou ácido úrico, né, ou oxalato, e menos quantidade de solvente, que é a água, menos quantidade de líquido, eu vou ter maior propensão de formação de cristais, tá? Que podem se avolumar, que podem aí se aglomerar e formar os cálculos, tá? Então, a maioria dos cálculos renais são provenientes de cálcio, oxalato, ácido úricos e alguns de cistina, que é um aminoácido mais raramente. Então, 80% deles, dentro desse que eu falei, é formado de cálcio. O restante é formado pelo ácido úrico em excesso, pela cistina, que pode ser um distúrbio que a gente pode ter, um comprometimento, tá? E por uma outra possibilidade, que é por causa de uma bactéria que pode também estar causando esse cálculo renal. Bom, então a maioria deles formado por cálcio, ok? Veja bem, homens são mais propensos a ter cálculo renal.
Então, 10 a 15% os homens são responsáveis por isso, né? Mais do que mulheres. Isso ainda a gente não sabe bem o porquê dessa história. A única possibilidade das mulheres ter mais, a incidência maior, é por cálculo que a gente chama de, na verdade, estrutivas, né? Cálculos que a gente chama de estrutivas são cálculos provenientes de uma bactéria que chama Proteus mirabilis. E ele que vai causar infecção urinária e aí aumenta o risco desses cálculos renais. Aí a incidência é maior nas mulheres, ok? Então, a partir do momento que a gente já sabe qual é a matéria-prima que forma esses cálculos, o porquê que as pessoas têm esses cálculos e quais são os sintomas que podem levar a pessoa a suspeitar que pode ter cálculo renal, né? Porque às vezes ele não sabe que tem, nunca teve e começa a ter algum tipo de sintomas. Então, se vocês tiverem, gente, dor a urinar, dores nas costas, na região da lombar, pode urinar com sangue ou não, pode ter náuseas, vômitos, pode ter aquela sensação de querer urinar e chega lá no banheiro e não faz nada. Então, essas dores cólicas que são insuportáveis, né? A única cólica que dizem que é superior à cólica, às dores de parto, é a dor de quem já teve cálculo renal. Eu nunca tive e não posso falar. Também não tive dores de parto. Mas quem já teve é simplesmente uma coisa horrorosa. Imagine então a mulher, quantas mulheres que às vezes grávidas, né, têm cálculos renais. Enfim, e realmente quem teve uma vez crise de cálculo renal, eles não querem ter mais, né? Fazem de tudo para evitar, porque realmente é insuportável a dor. Então, esses sintomas são os sintomas mais comuns que podem, então, levar vocês a suspeitarem, a começar a investigar sobre a possibilidade de ter aí essa formação de cristais e depois de cálculo. Então, o tamanho deles, eles podem variar, pode chegar a milímetros, né? 1, 2, 3 milímetros, até 5 milímetros a gente tem como tá resolvendo o problema pela alimentação, pela hidratação, enfim, por várias coisas que eu vou falar para vocês, né? E a partir de 5 milímetros, então, é indicada a cirurgia. Mas tem cálculos, gente, que chega até 2,5 centímetros. Então veja só que horror. E eles podem estarem localizados em qualquer lugar do sistema urinário. Pode ser no ureter, na uretra, na bexiga, nos rins. Então em qualquer parte do sistema urinário você pode ter essa deposição aí desses cálculos, tá? Bom, então qual é a causa ou quais são as causas que podem levar a pessoa a ter cálculo renal? Tem um fator genético? Sim, tem um fator genético que pode ser aí uma das causas, mas o fator genético é muito pequeno, tá? Eu posso ter também distúrbios digestivos de absorção, principalmente do cálcio, né, pelo intestino, e aí eu posso ter mais propensão de ter que eliminar mais cálcio pela urina. Então, se eu tiver um distúrbio na digestão e na absorção do cálcio pelo intestino, posso ter maior incidência de acumular o cálculo lá no rim e formar então as pedras, tá? Posso ter também algumas doenças, como acidose, algumas doenças renais. Eu posso ter também um hiperparatiroidismo, né, um aumento do PTH. Isso pode levar também a ter uma excreção maior de cálcio. Eu posso ter uma hipovitaminose D, baixa quantidade de vitamina D, que pode também fazer uma excreção maior do cálcio, né? Eu posso ter um distúrbio no transporte de um aminoácido chamado cistina, que tem uma doença chamada cistinúria, e aí também tem uma formação de cálculo via cistina. Então, eu tenho todos esses problemas que podem me levar a ter cálculos. Mas o mais importante, que eu mais vou me deter aqui com vocês, é a formação de cálculo proveniente de estilo de vida inadequado. E é por isso que a gente hoje está aqui juntas, né? Como nutricionista, eu tenho que alertar vocês que a incidência de cálculo renal está aumentando. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo uma alimentação mais inadequada, né? Estão se alimentando mal,
com coisas excessivamente ruins para o nosso organismo, e aí então você propicia nessa condição uma alteração metabólica e uma excreção maior de alguns elementos via essa alimentação que a gente está comendo, porque a nossa urina ela tem uma ligação direta com aquilo que a gente come. Então, dependendo da alimentação que eu faço, eu posso ter uma composição de urina inadequada com maior formação de cálculo, que é isso que eu vou falar para vocês, ok? Então, gente, o que nós temos que entender que essa má alimentação também nos leva a ter doenças que também aumentam o risco de cálculo, como doenças metabólicas, que é o sobrepeso, a obesidade, né? A diabetes, a hipertensão arterial, eu ter um acúmulo de ácido úrico e aí eu desenvolver uma gota, né? Então essas doenças de origem metabólica, que também podem ser procedentes de uma alimentação inadequada, também são doenças que vão nos levar a ter maior risco de desenvolver cálculos renais. Então veja bem, quais são os principais erros na nossa alimentação que estão levando a maioria das pessoas a terem maior chance de desenvolver cálculos renais. Primeiro, gente, excesso de proteína animal. Não é só de carne vermelha, é lógico que carne vermelha está super inclusa aí, porque quem come inadequadamente também faz excesso de consumo de carne vermelha, né, de proteína animal, principalmente a carne vermelha. E como eu falei para vocês, se a formação de cálculo renal for por conta do ácido úrico, nós não podemos exceder o consumo de proteína, principalmente proteína animal, tá? Que vai levar a um acúmulo de ácido úrico e, consequentemente, maior formação de cálculos. Então, o consumo de proteína animal excessivo. O consumo de sódio, que é outro erro super comum e grave, porque as pessoas estão comendo mais alimentos processados, ultraprocessados, alimentos industrializados, embutidos, e estão achando que assim conservas, alimentos enlatados, e estão fazendo uso aí que acha que é o milagre do século, sal rosa de Himalaia. E eu posso colocar quanto eu quero porque eu estou usando o sal rosa de Himalaia. Gente, não é bem por aí. Primeiro que esses alimentos, então, industrializados, processados, embutidos, enlatados, como eu sempre digo para vocês, nas minhas lives anteriores eu já disse, o sal é um excelente conservante. E por conta disso, esses alimentos são ricos em sódio. E o sódio vai ser um mineral que vai lá precipitar, né, lá no tubo, no sistema renal, e pode ter aí, pode se agravar a formação de cálculos. Então, é importante eu não só não fazer o consumo de alimentos com esse teor de sódio muito alto, como também não usar o sal excessivo na minha alimentação. Mesmo que eu estiver usando o sal rosa de Himalaia, tá? Eu prometo responder todas as perguntas depois, porque para mim não perder esse conteúdo para falar para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou aqui, ó, vamos acenar aqui para todo mundo. Eu fico super contente aí que vocês estão na sala aí, bastante gente entrando, mas eu vou responder todas as perguntas depois, tá bom? Prometo, então vão me aguardando e vocês vão fazendo aí que eu tô mais ou menos visualizando as perguntas aí para poder responder. Então, gente, excesso de proteína, excesso de sódio, mesmo que eu use o sal marinho, que eu use o sal rosa, que é o sal rosa de Himalaia, ou enfim, esses sais, eles têm mais quantidade de minerais, são mais ricos porque eles não foram refinados, mas têm o mesmo teor de sódio. O ideal é a gente usar até 5 gramas de sal de cozinha, seja ele qual for, por dia, no máximo 5 gramas. Eu vou ter aí a recomendação de 2.400 miligramas de sódio, que é o recomendado para a gente utilizar para não ter o risco de desenvolver qualquer tipo de problemas metabólicos, inclusive cálculos renais, tá bom?
Outra coisa, gente, é o uso abusivo de bebidas açucaradas, de sucos de caixinha. Por quê? Porque o excesso de frutose desses açúcares refinados vão aumentar o ácido úrico, tá? E como eu falei, as pedras também podem ser formadas pelo ácido úrico, então cuidado com isso. Outra coisa que é comum são os alimentos ricos em oxalatos, né? O café, chás, chocolate, cacau, beterraba, espinafre. Eu nem vou falar do espinafre, não é tanto, mas mais esses tipos de alimento, eles têm, o oxalato é um elemento que a gente não consegue metabolizar, aproveitar, então ele tem que ser excretado, isso ele pode também desenvolver, como eu falei para vocês, os cálculos renais, né? Então cuidado com o excesso de principalmente chá preto, chocolate, cacau, café, porque eles são ricos em oxalato, né? Além disso, é lógico, esses outros alimentos, mesmo sendo saudáveis, para quem está em crise e quem já tem muito risco de ter cálculo renal, a gente remove, que é o caso da selga, a beterraba, a tomate, tá? Principalmente nabo, né? São alimentos que também são ricos em oxalatos. Outra coisa importante é a ingestão adequada de alimentos ricos em cálcio biodisponível. Como eu disse, as pedras não podem ser formadas por oxalato de cálcio. Então veja, se eu tenho pouca quantidade de cálcio, eu vou absorver, reabsorver mais e consequentemente eu vou excretar mais. Então, eu tenho que ter uma quantidade adequada de cálcio na minha alimentação e um cálcio biodisponível, que é o cálcio proveniente dos vegetais verdes escuros e não dos laticínios, tá? A utilização hoje de suplementos de cálcio, ela tem que ser muito bem orientada, analisada, avaliada. Por quê? Porque suplementação de cálcio sem uma boa orientação, sem uma avaliação prévia desse paciente, se ele tem risco de cálculo, pode ser um precipitante, pode ser um agravante para quem já tem o risco de formação de cálculo. Então, cuidado com suplementação de cálcio, tá? Eu também tenho que tomar cuidado em ter a questão de ter baixa quantidade de vitamina D, como eu te falei. Por quê? Porque a vitamina D baixo, ela pode aumentar o PTH, e que pode gerar, então, que é o paratormônio, e aí ter, então, essa excreção maior de cálcio com a formação de cálculos, tá? Então, esses alimentos são os alimentos mais contraindicados e que estão hoje sendo utilizados pela nossa população. O excesso de refrigerantes, eu também não posso esquecer de falar, porque ele é açucarado demais, ele tem a frutose ali, né? A gente tem que levando em consideração. Alimentos muito enlatados, como eu falei, a questão do sódio. Bebidas alcoólicas também é um grande agravante, porque vão aumentar ácido úrico e a gente tem que tomar cuidado. Então, gente, a gente sabe que a maioria das pessoas hoje é muito fácil você ter carboidratos refinados, bebidas açucaradas, excesso de proteínas animais, excesso de sódio. E em contrapartida, são pessoas que não bebem água, que não comem frutas, legumes e vegetais, né, que não comem frutas, tá? Então, são as que não comem sementes. Então, é lógico, se eu tenho tudo a favor da formação de cálculo e nada contrário a essa formação, eu vou ter muito mais risco de formar o cálculo renal, tá? Então, eu disse para vocês que o estilo de vida, a alimentação inadequada, com excesso do consumo desse tipo de alimentos, pode promover uma frequência maior, um risco maior na formação de cálculos, ok? Agora, o que seria ideal eu comer, o que seria importante eu comer, já que eu tenho essa tendência de formar cálculo renal? Então, vamos pensar que o que seria ideal para todos é a hidratação. Então, de maneira geral, a gente tem que estar consumindo 30 ml de água por quilograma de peso ao dia. Então, veja, se eu tenho 60 quilos, 3 vezes 6, 18, 1,8 litro, tá certo?
Essa é a média. Lógico, se tá verão, eu vou ter que consumir mais porque eu tô despendendo mais, né? Então, cuidado com isso. Agora, se eu tenho já uma tendência à formação de cálculos renais, eu vou ter que aumentar o consumo de água. E isso independente de que tipo de pedra eu tenha a propensão de formar. Por quê? Porque a nossa orientação como nutricionista, a gente tem que saber que tipo de pedra o paciente tenha a propensão de formar, para a gente poder orientar até a nossa conduta nutricional. Se é ácido úrico é a proteína, se é ácido úrico é a bebida alcoólica, se é ácido úrico a gente vai falar sobre a questão da frutose, dos doces, dos açúcares refinados. Agora, se é a questão de cálcio, eu já vou falar de alimentos ricos em oxalatos, de alimentos com relação à baixa quantidade de cálcio, né, nessa alimentação, vou investigar isso, se ele está usando suplemento à base de cálcio, vamos ver como estão os níveis de vitamina D. Agora, consenso geral é a hidratação, certo? Para todo mundo, independente da matéria-prima que estiver formando esse cálculo. O único cálculo que não tem nenhuma interferência com relação à alimentação é aquele causado pela bactéria, que eu falei que é mais incidente nas mulheres, que é extrutivas, tá? Que é cálculos à base cálculos de extrutivas. Bom, com relação ao que beneficia, então, o que eu tenho que orientar esses pacientes? Beber muita água, como eu falei para vocês, fazer uma alimentação que tenha no máximo 5 gramas de sal por dia, e aí eu oriento os meus pacientes a fazer uso dos sachêzinhos de sal, que é melhor, ou então ele vai dosar, né, uma colherinha de café, né, de repente ele pode ver quantas graminhas tem, que em média a gente sabe que tem em torno de 2 gramas, né, 2,5 gramas. Então eu posso estar usando o quê? 2 colherinhas de café, uma em cada refeição, é isso que eu posso usar. E daí eu não uso mais em nada a hora que eu for fazer a receita, em nenhuma preparação. Então 5 gramas é o máximo que eu posso estar usando ao longo do dia de sal de cozinha, independente do tipo de sal que eu usar. Outra coisa importante, ver a questão então dos alimentos ricos em cálcio, não deixar faltar o cálcio na alimentação, usar sempre dentro da recomendação, e cálcio biodisponível, através de quem? Do brócolis, do couve, que é importante, tá? Dos vegetais verdes escuros, tá? Vitamina D tá sempre numa quantidade bacana, por isso que os exames laboratoriais são importantes para a gente poder então, fala um pouquinho. Qual a diferença do sal de Himalaia e sal comum? Vou dar um parênteses aqui, porque senão vão pensar que eu não vou responder nada. O sal de Himalaia, ele tem mais minerais, tá? Então, ele tem mais magnésio, tem mais, enfim, todos os minerais que a gente tem aí, fósforo, potássio, né, presente, porque ele não foi refinado, né? Agora, o sal, ele tem a mesma quantidade de sódio do que o sal comum. O sal comum, ele só tem o sódio, o cloreto de sódio. Ele não tem mais nada aí, cloro e sódio, só não tem mais nenhum mineral porque ele foi refinado. Essa é a principal diferença, mas a quantidade de sódio é o mesmo. Meu médico pediu para tomar cápsulas de magnésio, exatamente, é isso que eu vou falar. Então eu vou dar uma quantidade adequada, prestar atenção na vitamina D, ter ela sempre aí suplementada, porque como eu falei já para vocês, a vitamina D é difícil a gente ter o requerimento que a gente precisa através da nossa alimentação, e ninguém se expõe tanto ao sol. Então, grande quantidade de pessoas, aí a grande maioria hoje da população tem uma hipovitaminose D, por isso que a gente sempre faz a suplementação de vitamina D, e como ela ajuda na absorção do cálcio, é importante que a gente tenha ela sempre em quantidades adequadas, para que não haja então uma excreção excessiva de cálcio, ok? Junto com isso, o magnésio, alimentos ricos em magnésio são super legais para quem tem essa propensão de formar o cálculo. Então, a gente pode dar ênfase, não é só suplementar, mas a gente pode dar ênfase também para os alimentos ricos em magnésio, que são as oleaginosas, que são as sementes, castanha, nozes, amêndoas, o abacate, é rico em magnésio, o feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tá? Então esses alimentos são alimentos importantes que devem estar presentes, aí sempre a aveia, que eu não posso deixar de falar, o quiabo, os vegetais verdes escuros, também são importantes fontes de magnésio e tem que estar presente.
Outros alimentos importantes que não podem faltar para quem tem cálculo renal, quem tem risco de ter ou já teve, são os alimentos ricos em potássio, porque o potássio é um antagonista, ele age contrário ao sódio. Então, toda vez que eu tiver potássio, eu não vou ficar excretando tanto sódio, não vou formar o cálculo. Então, o potássio, gente, quem tá aí potássio? Banana, que é rica em potássio. A gente tem água de coco, que é super bacana, que pode alternar aí junto com a água. A gente tem laranja, a gente tem o mamão, a gente tem a lentilha, eu tô fazendo uma colinha aqui para não esquecer de nada, tá? Semente de abóbora, damasco, isso tudo é rico em potássio. Então, falei do magnésio, falei do potássio, a vitamina B6, que é a piridoxina, também é muito importante porque ela age em sinergia com o magnésio também, e ela é importante estar em quantidades adequadas. Então, alimentos ricos em B6, que é a semente de girassol, semente de gergelim, o abacate aí presente outra vez, pistache. Então vocês estão vendo que o abacate não é porque ele é queridinho que tá na moda, não. É porque ele tem fontes de várias vitaminas e minerais e de gordura boa que são importantes para uma alimentação saudável, para evitar esses distúrbios, né, de absorção. É muito bacana. Então, ó, magnésio, potássio, B6, diminui sal, cálcio adequado. Vão guardando aí, eu tô repetindo para vocês anotarem, tá? Não esquecerem tudo isso, embora vai ficar gravada aí essa live 24 horas e depois vai pro YouTube. Ter uma alimentação rica em fibras. As fibras são super importantes para a gente poder não ter essa formação de cálculo também. Então, por isso, consumir, gente, 3 frutas ao dia, consumir pelo menos de 5 porções de vegetais são importantes, de 5 a 7. Então, tanto crus quanto cozidos, as folhas, os legumes. Então, chuchu, a abobrinha, o quiabo, a alface, a cenoura, a abóbora, tudo isso é importante. Eu sempre pepino, eu tenho na minha alimentação. Fazer o uso bastante além da água, de alimentos diuréticos. Então é bacana usar salsinha, o coentro, o chás que eu já falei para vocês, de cavalinha, do hibisco. Então eu posso tomar água, mas eu posso também aumentar o consumo da minha hidratação através do chás. E uma coisa que eu oriento demais, que é muito bacana também, são alimentos ricos em citratos. Aí tá o abacaxi, a laranja e o limão. Né? Então, água com limão é maravilhoso para a gente não ter formação de cálculo. Ela evita essa cristalização, né? Formar esses cristais de cálcio. Então, por isso que a gente recomenda botar limão em tudo, colocar água com limão, que eu já vou agir das duas maneiras. Vou hidratar e já vou colocar citrato aí. Então, limão, laranja, abacaxi é bacana, né? Kiwi, morango, que agora tá na época, posso usar tudo isso. Tem uma pergunta aqui: quem tem excesso de cálcio no organismo, quais os alimentos que devem ser evitados? Principalmente laticínios, né? Eu tenho que evitar eles, é um cálcio não é bem disponível no organismo, e aí realmente eu tenho que evitar. E em contrapartida, gente, eu vou ter que consumir mais alimentos ricos em magnésio, se eu tenho cálcio, e vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D e o magnésio vão fazer com que esse excesso de cálcio, ao invés de ser eliminado lá para o rim, seja absorvido pelos ossos, né? Pelo músculo. Então, para fazer a contração muscular, o cálcio é importante para ser jogado dentro das células ósseas ou musculares. Então, se eu tiver magnésio adequadamente, que eu falei, abacate, sementes oleaginosas, né? Eu vou ter aí eu vou levar a vitamina D e o magnésio, eles levam o cálcio para onde ele tem que ir, né? Que é no músculo, que é no osso, né? Então, isso é importante, e não ser excretado. Então, essa é o que eu tenho para te falar, viu, Arlene? Isso é importante. Então, alimentos que devem ser evitados são os alimentos principalmente ricos em cálcio, que é mal absorvido, principalmente dos laticínios, tá? E suplementação, é lógico, nem pensar. Ter cuidado com comer frutas também.
As frutas, a gente não abusa demais, isso não pode faltar. A gente tem que ter pelo menos 3 frutas diferentes ao dia. Então, seja o mamão, que eu falei para vocês que ele é importante, como tem B6, ele é rico também em magnésio. Então, seja a banana, que também é rica em potássio. Vamos colocar uma fruta rica em vitamina C, que é a laranja, ou abacaxi, é legal. O melão também é rico em potássio. Então, deve ser consumido, até porque as frutas também elas têm bastante fibra, tem água. 80% das frutas é composta de água, então elas têm que estar presentes aí sim, tá? Então deve ser consumido. Não precisa consumir abusivamente, exageradamente. Tudo tem que ter um equilíbrio na nossa alimentação para não dar problema, tá? Então, frutas, legumes, verduras são super importantes, principalmente para quem tem cálculo renal, para nossa saúde, para quem tem cálculo renal, tá? E eu não posso deixar de falar também do ômega 3, tá? O ômega 3 é muito importante porque ele vai diminuir ácido úrico, né, inflamação, e ele também vai ajudar a não formar cálculo renal, porque não vai ter esse aumento do ácido úrico, né? E também a gente tem que, para não ter a absorção do cálcio, eu não posso deixar de falar também, estava esquecendo de falar, sobre os alimentos ricos em fitatos. Alimentos ricos em fitatos, eles vão diminuir a absorção de cálcio. E quem são eles, gente? É o tofu, a linhaça, a aveia, tá? O milho, o feijão, o centeio, são alimentos ricos em fitatos que podem, então, diminuir um pouquinho a absorção do cálcio. Outro elemento que diminui a absorção do cálcio é o ferro. Então, ferro, alimentos ricos em ferro, é importante que você consuma junto com alimento rico em cálcio, por exemplo. Se você tiver aí um cálcio exagerado, para diminuir a absorção dele, a gente pode estar fazendo isso, tá? Então, o cálcio e o ferro, eles são minerais que se competem entre si. Então, toda vez que eu não quiser potencializar a absorção do cálcio, eu vou estar utilizando alimentos ricos em ferro aí. Principalmente, então, a gente vai trabalhar com o ferro através dos grãos, que é melhor do que o ferro através aí, nesse sentido das carnes, tá? Porque, como eu falei para vocês, as carnes, principalmente proteína animal, para quem tem cálculo renal, ela deve ser consumida com baixa ou moderada quantidade. O que é baixa ou moderada quantidade? De 100 gramas ao dia, mais ou menos. É mais ou menos disso. Por quê? Porque até tem um estudo aqui que eu vi que é recente, foi feito um estudo com 50 pessoas, e eles viram que as pessoas que consumiam de 50 a 100 gramas de proteína animal, de carne vermelha ao dia, tinham bem menos risco de desenvolver cálculos renais do que quem consumia acima de 100 gramas de carne vermelha por dia. Esse estudo também evidenciou que as pessoas que tinham obesidade, hipertensão, e diabetes também tinham uma maior propensão a ter cálculos renais. Então, por isso que eu falei para vocês que é importante a gente ter a saúde em ordem, evitar doenças metabólicas, ter uma alimentação saudável, um estilo de vida adequado, para que a gente tenha menor risco de desenvolver essas doenças e também maior risco de desenvolver a formação, né, de cálculos renais, desse tipo de doença, desse tipo de disfunção, ok? E também ajudar no tratamento, uma vez que eu já tenho essa propensão, ou já tive isso, né, anteriormente. Então, gente, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. São coisas importantes. Outra coisa, não utilizem, quem tem formação de cálculo renal, hipótese nenhuma, aquelas bebidas que a gente chama de repositores de hidroeletrolíticos. Por quê? Porque o sódio aí é muito alto, então cuidado com isso, né? Sucos em pós, sopas em pós, sucos de caixinha, pelo amor de Deus, esses sucos industrializados, cuidado com isso, né? Porque isso só vai aumentar a chance de vocês desenvolverem mais cálculo renal. Então, beber muita água e fazer toda essa alimentação que eu falei para vocês com o uso
de alimentos ricos em magnésio, em potássio, em ômega 3, em fibras, enfim, ter uma alimentação saudável, com frutas, legumes, verduras, né? Isso é importante. Beber água, beber chá, né? Água com limão em jejum é bacana, ou limão ao longo do dia, é muito interessante. Cuidado com o sódio principalmente, cuidado com os açúcares, com os refinados e com as proteínas animais, né? Esses são os principais cuidados que eu quero que vocês tenham aí bem em mente para poder evitar a formação de cálculo renal. E a proteína animal? Fernanda, eu acabei de falar para você que... ok. Então abaixa a conexão. Então, a proteína animal, ela não tô dizendo para você que você tem que eliminar totalmente, né? Você tem que tomar cuidado, quem tem propensão de cálculo, ao consumo exagerado da proteína animal, né? No máximo aí 100 gramas ao dia. A gente tem proteínas vegetais, que são tão boas quanto a animal. Então, a gente pode estar mesclando, tipo, eu posso usar um tofu, eu posso usar uma proteína que é proteico, à base de soja, eu posso usar uma proteína à base do grão de bico, da ervilha, posso usar, por que não? E aí eu uso no máximo 100, 150 gramas de proteína animal ao longo do dia, né? E evitando ao máximo a carne vermelha. Então, Fernanda, outra pergunta, vamos ver. Quem tem problemas de cálcio não deve consumir o tomate ou só a semente? O tomate é pelo oxalato, tá? Não por causa do cálcio, tá? É mais por causa do oxalato presente no tomate. E eu falei para vocês que o oxalato é uma substância que a gente não consegue absorver, então vai excretar. E aí tem mais chance de fazer essa formação. Doutora aqui, linda aqui, beleza, Nilda. Um beijo pra você, viu? Aí, obrigada. Que mais, gente? Mais perguntas a nível de cálculo, de alimentação, o que a alimentação pode ajudar? A partir de hoje, não esqueça de pôr limão. No meu caso, tomar 2, 3 litros de água. Isso é pra todo mundo, tá? Independente de que tipo de cálculo você vai formar. O que você tem a propensão de formar. Água, chá ou água com limão, hein? Ou água de coco, hein? Que é bacana. Oi, Maiane. Sou estudante de nutrição. Admiro você. Que legal. Aí, ó. Bom, eu também sou muito... enfim, eu sou muito suspeita para falar sobre a nutrição, porque eu amo e vejo que ela tem relação com tudo, tá, gente? Boa noite, Sateli, né? Sateli Soares, boa noite. Oi, Camila, Regiane, Rosa, como que faz esse cálculo para saber a quantidade de água ideal? 30 ml por quilograma de peso, é só você multiplicar. Vamos supor que você tenha, como eu dei exemplo, 60 quilos, eu faço 60 vezes 30, né? 30 ml. Então, vezes 3, na verdade, para saber em litros. Aí dá 1,8 litros. Como eu falei, mas se eu tenho cálculo, eu vou aumentar um pouquinho mais isso. Água de verdade, viu? Água, limonada ou chás que eu falei. Cavalinha, hibisco, carqueja, que são chás diuréticos, que é bom aí para vocês, tá? Para poder urinar mais, tá? Vanessa, estou colocando brócolis no arroz direto, estou amando. Ai, que bom, excelente. O brócolis é uma boa fonte de cálcio biodisponível. Eu moro em Londres e temos grandes problemas com relação à vitamina D, por conta da falta de sol. Aí você tem que suplementar. Aqui no Brasil também a gente suplementa. Não dá para você atingir o requerimento hoje dos níveis de vitamina D sem fazer a suplementação. É muito difícil, tá, gente? Tem algumas pessoas que têm a quantidade adequada, depois, mas é raro. A maioria a gente faz a suplementação. E aí às vezes dá uma dose maior e depois vai só monitorando através de exames para poder saber se os níveis estão adequados. Fernanda, fala sobre a vitamina D. Posso fazer uma live só sobre vitamina D, tá? Isso é um assunto que a gente pode estar comentando. Eu acho super importante, porque a vitamina D hoje não é nem vitamina, ela é um hormônio de tantas ações importantes que ela tem no nosso organismo. Entre elas, no caso de hoje, que eu estou falando de cálculos, ela vai ajudar ao aproveitamento de cálcio pelo organismo e evitar que ele seja excretado. Tomar sucos cítricos é excelente. Como eu falei, a gente precisa de citratos.
que ele evita a cristalização. Então, abacaxi, laranja, limão são bem adequados. Além do que, a laranja aí tem bastante potássio que precisa para quem tem cálculo, quem tem formação de cálculo renal. Eu tomo muitos sucos de couve e limão, faz bem? Ótimo, pode continuar, que isso vai te ajudar também a não formar tanto. Agora, cuidado com o excesso da couve, porque a couve também tem oxalato. Então a gente pode estar alternando aí, não precisa ser só com a couve. A gente pode pôr a laranja com limão, posso fazer aí cenoura, enfim, posso fazer com mamão e limão, água de coco, limão e mamão, né? Põe uma colher de linhaça. Então assim, a gente pode fazer misturas, a alternância é importante, né? Porque eu não dou exageradamente aí a couve para quem tem formação de cálculo. Ela é boa para uma coisa, mas não é tão boa para outra, né? O excesso. A chia ajuda a tirar a fome? Bom, embora não tenha nada a ver com o assunto de fome hoje, gente, a chia, ela tem um pouco de ômega 3, ela é rica em fibra, gordura boa, dá saciedade, melhora o trânsito intestinal, e realmente ela pode, como ela é um gel que vai distender aqui, ela vai estar ajudando um pouquinho a questão da fome, sim. Mas tapeia muito pouco a fome, não é? Você teria que comer grandes quantidades de chia, que isso pode trazer outros problemas para poder dar saciedade. Ela pode ajudar se ela for consumida em conjunto com outras coisas, né? Mas como a gente está falando das fibras serem boas e a chia é uma fonte de fibra, eu acho que convém você colocar não só a chia, como a semente de linhaça na alimentação, para quem tem cálculo renal, porque vai ajudar na fibra e no ômega 3. Eu como muita couve picada todos os dias, faz bem? Gente, faz bem. A couve é rica em ferro, é rica em cálcio, mas só que eu não posso exceder demais por causa do oxalato, tá? Tive uma crise de cálculo renal e o médico falou que não podia comer queijo, leite e manteiga. Isso é verdade? Sim, porque esse excesso aí vai prejudicar. Porque esse cálcio não é tão bem disponível. Então ele pode fazer com que haja uma excreção maior do cálcio pelo rim. Isso pode propiciar então a formação de cálculo. Que mais? Doutora, não está falando em colágeno, mas vou te perguntar, o colágeno é bom? Gente, colágeno já foi assunto de live, né? Aí você me chama no particular que eu respondo, tá? Boa noite, doutora. Eu bato limão no liquidificador, pode ser? Não tem problema, é uma delícia, fica espumante, pode colocar assim, não tem problema nenhum. Pode fazer água com limão no liquidificador que fica uma delícia, né? Fica aquela espuma boa. Pode estar colocando aí gengibre, que também fica legal, tá? Obrigada, doutora Cíntia. Doutora, tem como evitar Nossa, eu nem sei o que ela escreveu. Na gravidez? Você pode me escrever isso também, Cíntia, no particular? Que eu não tô entendendo o que você tá escrevendo. Acho que saiu errado. Mexerica, tudo de bom. Pode comer. Inclusive, eu fiz um post sobre a mexerica e agora tá na época, tá? Tem fibra, é rica em citrato, vitamina C e pode colocar aí. Qual é o nível adequado de vitamina D para ser considerado normal? Os estudos demonstram que entre 50 a 60 seria o ideal para a gente ter em média, dependendo de cada situação. Tem pacientes que têm doenças que requerem níveis mais elevados de vitamina D, tá? E cada caso é um caso, mas essa é a média. Posso tomar ômega 3 em suplementos para ajudar? Sim. Ômega 3 também é como a vitamina D. É difícil eu conseguir ter uma quantidade adequada de ômega 3 só à base da alimentação, né? Através dos peixes de água fria, através das sementes oleaginosas, a linhaça, é difícil. Então, geralmente, eu tenho que fazer suplementação de cápsulas de ômega 3. Às vezes de magnésio, às vezes eu tenho que fazer, como eu falei para vocês, de vitamina D, ou de citrato, enfim, tem muitas coisas que eu posso fazer na suplementação, mas aí é só orientação de um profissional, né, do nutricionista. Jamais vocês fazem por conta própria, tá? Até porque eu falei para vocês que dependendo do que é formado o cálculo de vocês, a orientação nutricional é diferente. O que você pode me dizer sobre a chia?
Poxa, a chia é super importante, mas tem que ser hidratada, lembra? Para comer, porque ela absorve muita água do trato digestivo. A salsinha, toma o suco de salsinha para evitar os cálculos. É ótima a salsinha. Ela é muito diurética, assim como o coentro também é legal. É rico em ferro, que também vai ajudar essa questão de aumentar muito a absorção de cálcio, tá? E ela é muito boa para várias coisas, salsinha, mas principalmente para diurese e para cálculos renais. Pode fazer salsinha com limão que fica ótimo. Beber cerveja faz mal? Lógico que faz mal, né? A gente tem aí como bebida alcoólica, nunca vou orientar isso vocês, né? Porque a bebida alcoólica, mesmo que é uma tacinha ao dia, isso é mito, não faz bem como as pessoas acham que pensam, tá? Pode alterar toda a sua microbiota intestinal, tem uma relação direta com o seu intestino, tem uma relação direta com a parte renal, com a urina que você vai formar, ela vai fazer mais acidez metabólica, isso é inconveniente para quem tem formação de cálculo renal e a gente não orienta a bebida alcoólica na formação de cálculo também por causa do aumento do ácido úrico, né? Principalmente a cerveja, hein? Ômega 3, que mais? Já falei, lindo. Alimentos que ajudam quem tem hipotiroidismo. Aí é assunto de uma outra live, não dá pra me te responder agora. Qual o melhor chá mais indicado? Depende pra quê, né? Se eu tô falando sobre o tema de hoje, a gente vai falar sobre os diuréticos. Como eu falei, hibisco, cavalinha, carqueja, tá? Chá verde também. Tô fazendo muito caldo com abóbora, couve-flor, inhame, carne moída. Ok, excelente. Abóbora é excelente, couve-flor também. Inhame nem se fala, ótimo inhame, bem alcalino, mandioca, beterraba, isso é bem bacana, dá saciedade, carboidrato, tudo bem. Que Deus abençoe e te proteja, doutora Oba, obrigada, viu? Bom, eu acho que eu respondi tudo, tenho 1,69 m, tararã. Bom, e aí ele tá falando, será que consigo emagrecer? Sim, eu tenho casos aí até piores, que a gente conseguiu grandes resultados aqui, 20, 30, 40 quilos a menos, só com a mudança de estilo de vida, tá? Joia, obrigada. Glauciane. Bom, live maravilhosa, que boa. Oi, Andréia, tudo bem? Um beijo pra você, minha prima. Arlene, adoro seus esclarecimentos. Enfim, gente, eu acho que eu respondi tudo. Doutor, é verdade que limão afina o sangue? Não, pelo amor de Deus. Mas cada caso é um caso. Eu tenho pacientes que consomem limão e ficam com essa boca toda preta por causa do ácido, que é muito sensível. Então, por isso que tudo que eu tô falando aqui, gente, é de uma maneira generalizada. A gente tem que pensar que toda a intervenção nutricional, toda a orientação, o ideal é que seja feito de forma personalizada. Eu tenho que fazer uma anamnese alimentar, eu tenho que investigar os exames desse paciente. Então, assim, tudo que eu falo na live, ou que eu respondo para vocês, é de uma maneira geral, né? Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, por quê? Porque às vezes eu posso estar errando, e eu não quero cometer esse erro com vocês, né? Eu quero dar uma orientação que eu consiga orientar de uma maneira assim, de longe, né? Para cada caso específico, tem a sua conduta certa. Obrigado pela resposta. Qual alimento encontra a vitamina D? Principalmente nos óleos, nas gorduras e na gema de ovo. É onde a gente mais encontra a vitamina D. Por isso não joguem a gema fora, tá? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu já me excedi no horário, que já deu bastante aí, quase 8 horas, né? 10 para as 8. E eu vou ter que encerrar aqui, olha só. Cordeiro, o limão afina o sangue, não. Faz bem tomar chá de cavalinha antes de dormir? Não, porque é diurético, não só fazer xixi dormindo. Toma camomila, toma chá de espinheira santa, toma dente de leão para desintoxicar, né? Aí é melissa, como eu falei, esses são chás melhores. Cavalinha para tomar durante o dia, chá diurético é durante o dia. Eu já falei, lá no YouTube, o canal é da Clínica Equilíbrio Nutricional. Vocês vão ver todas as minhas lives, ou a maioria delas agora mais recentes, eu coloquei todas lá, para vocês poderem verem a live, escutarem a live, tirarem as dúvidas, tá bom? Tem uma de chás, sou casada assim, muito bem casada, viu? O que devemos evitar para não ter cálculos renais? Vai assistir a live inteirinha para você saber. Porque senão vou ter que começar do zero aqui e não dá. Você é uma ótima profissional. Obrigada, Cláudia. Bom, gente, eu acho que é só.
Então, quem não perguntou, quem não teve oportunidade, quem não conseguiu perguntar agora, que não assistiu a live ao vivo, pode me perguntar no particular, eu vou responder na medida do possível, do meu conhecimento a todas vocês. Vamos pensar aí no tema da próxima live. Eu tinha sugerido também a gestação para essa semana, mas ganhou então o cálculo renal, mas eu acho que é um tema bem importante, a vitamina D, como algumas pessoas já me pediram e outra vez agora aqui. Enfim, tem vários temas que eu posso estar abordando aí para vocês, cada semana a gente falando sobre um, mas eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho desse conteúdo. Vai ficar então essa live até 24 horas no ar, e também então nesse canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional tá cheio de vídeo aí para vocês, tá bom? E também vale lembrar que agora em agosto, dia 21, eu tô fazendo o curso de culinária funcional, eu e a doutora Juliana Rossi, que é minha filha, que fez a live comigo a semana passada aí prática. Só achei ruim que eu não consegui responder as perguntas, né, na live prática. Mas a gente vai estar fazendo, então, vai estar fazendo uma... Me fugiu a cabeça porque a menina aqui agora, a Ruth, falou que eu tô com make top, né? Obrigada. Ih, agora perdi. Então, vou fazer semana que vem não, em agosto, dia 21 de agosto, o curso de culinária funcional sobre sobremesas low carb. Então, já estou fazendo alguns testes, até hoje eu vou postar sobre um deles que eu fiz, que ficou muito bom. E quem puder, tá aqui em São Paulo, né, tá aqui na região do Tatuapé, Zona Leste, mas vale a pena, mesmo que vocês venham de longe, 1h30, 2 horas, 5 horas da tarde, é muito legal, numa cozinha, a gente faz degustação, troca ideias, e vai ser sobre sobremesas, olha que demais, sem glúten, sem leite, e todas baixas em carboidratos, enfim. E vai ter carboidrato, tudo bem, é lógico, né? Então, sobremesas, é fácil a gente encontrar várias receitas aí na internet, tem milhões, mas saudáveis, práticas, gostosas e combinadas de uma maneira adequada para você utilizar no seu dia a dia naquela hora do aperto e da fome, é difícil. Por isso que a gente está fazendo esse curso, então, dia 21 de agosto. Não percam que as vagas são limitadas. Gente, falei demais, um beijo, obrigada para vocês todas que estiveram aqui comigo, tá? E até a próxima semana, na próxima live, tá? Tchau, tchau, gente, até. Oi, um beijo.